Boa noite a todos. Sejam bem-vindos aí a mais um Papo MedCode, nossa live semanal sobre medicina, onde eu, Dr. Áureo, MedCode, hoje nós vamos falar sobre tromboembolismo pulmonar, tá? Vou chamar o Guilherme aqui para participar e a gente vai começar o nosso bate-papo. Vamos lá, Guilherme. Grande Gui. Grande Áureo, tudo bem, meu amigo? Tudo tranquilo, meu amigo. Na paz, e hoje vamos para mais uma etapa do nosso Papo MedCode. Tá me ouvindo bem? Estou ouvindo bem, sim. Que ótimo. Hoje, né, dentro da nossa programação, vai ser a última, né, dessa etapa, pelo menos, porque depois vai ter carnaval, terça-feira que vem, provavelmente ninguém vai estar acompanhando a gente aqui, vai estar todo mundo na folia ou não, né? Dependendo aí da cidade que for e das medidas de restrição que foram tomados, né? Mas aí a gente vai elaborar uma nova sequência, né, de podcasts e lives aí com outros assuntos para a gente poder discutir. Mas hoje o tema é tromboembolismo pulmonar, não é isso? Exatamente, um tema aí muito importante e que infelizmente a gente viu muito aí com a Covid, né? Boa parte desses casos de morte súbita Exatamente. tardia aí, pode botar na conta aí do TEP, né? Então, para a gente fechar essa sequência, né, que a gente falou de anticoagulação, falou de trombose venosa profunda e hoje vamos falar aí do tromboembolismo pulmonar. Lembrando ao pessoal que está entrando aí, todas essas nossas lives ficam salvas como podcast, né, nas principais aí operadoras de podcast, né, Spotify, etc., como Papo MedCode. Depois dá uma buscada lá por Papo MedCode, que você vai ter todos os nossos podcasts e lives anteriores, não é isso, Áureo? É isso aí. Antes de você entrar, eu falei isso com o povo aí, do nosso encontro semanal e do podcast. Sempre importante lembrar. Então, né, até para a gente introduzir aí tromboembolismo pulmonar, né? Tromboembolismo pulmonar, o nome diz, né? Tromboembolismo. Porque existe a embolia pulmonar, né? Que é não trombótica, inclusive, existe êmbolo amniótico, né? Vinculado aí a uma complicação obstétrica. Existe embolia gasosa, né? Síndrome de descompressão, por exemplo, de mergulhadores, né? Que sobem rápido demais e acaba gerando uma gaseificação do nitrogênio, né? No sangue, gerando uma embolia gasosa. Embolia Existe gordurosa, êmbolo né? gordurosa por trauma, né, de ossos longos. Embolia por catéter. Já viu alguém perder o fio guia, perder lá o catéter, cortar a ponta do catéter e ir embora? Na época do intracate, às vezes isso acontecia, né? O pessoal nem sabe o que é intracate, né? Não, A maioria aí, mas provavelmente. aquele bisel do intracate era um bisel assassino mesmo, né? Às vezes ele levava fora, né? Um pedaço, se não fosse muito delicado, digamos assim. Existem outras embolias, né? Vamos lá, o que mais? Estou esquecendo de alguém? Algum êmbolo aí? Gordurosa, você falou, né? Os mais comuns a gente falou aí. As iatrogênicas, né? Quando o pessoal injeta leite, né? A gente falou no outro dia, né? Na nutrição parenteral.
É. Ou até o medicamento, a nutrição enteral, né? Que vira parenteral, né? Ou então até medicamentos, né? Medicamentos que não são para via intravenosa e que inadvertidamente são feitos. Medicamentos intramusculares, por exemplo, né? Vi uma vez uma embolia por PAF, por projétil de arma de fogo. Mas O essa é projeto uma embolia embolizou, foi caprichosa, né? embora. Entrou num grande vaso e foi embora. O vascular depois teve que se virar para puxar de volta. É mais comum com estilhaços, né? Estilhaço é mais comum do Exatamente. que o projétil lá. Estilhaço de granada, por exemplo, é relativamente comum. Então a gente está citando aí, abrindo aí a nossa conversa sobre curiosidades, né? De embolia pulmonar. Mas o nosso enfoque de hoje é o tromboembolismo, né? Ou a tromboembolia pulmonar, que aí necessariamente vai ter que estar envolvido a gênese de um trombo e vai estar dentro daquela fisiopatologia que a gente falou da semana passada, a tríade de Virchow, né? A estágio, o estado de hipercoagulabilidade, a lesão endotelial e aquele trombo formado em outro local se desprende e vai ganhar circulação, vai pegar lá a via cava, que ou seja, vai cair no átrio direito, ventrículo direito e vai embolizar para o pulmão. Não é isso? Qual que é o principal fator aí que gera o tromboembolismo pulmonar? Comorbidade? Seria a TVP? A trombose venosa profunda, né? Principalmente aí dos membros inferiores, obviamente, né? Que é a mais comum. E associado a outros fatores, como você falou, a tríade de Virchow, né? Muito importante. Então, nos casos hospitalares, né? O tromboembolismo pulmonar é a embolia pulmonar mais comum, né? De todos, em ambiente hospitalar. E está relacionado geralmente à imobilidade do paciente, né? E a quadros aí de trombose venosa profunda de membros inferiores. Isso é o mais comum, né? Você tem outras tromboses também. Você tem trombos, por exemplo, saindo de fibrilação atrial, por exemplo. Né? Você tem, enfim, trombos formados em veias subclávias, por exemplo, também. Trombo de Né? veia cava superior. De veia cava. Se você tiver uma invasão tumoral, né? Então, uma invasão tumoral, tumor de mediastino, por exemplo, invadindo a via cava superior, gerando um trombo ali, vai chuveirar, né? Esse trombo. Né? Mas 90% dos casos é TVP. Isso aí. E 50% dos casos essa TVP é clinicamente aparente. Ou seja, às vezes o paciente se manifesta com tromboembolismo pulmonar e você vai olhar o membro inferior, né, que é lógico, uma reação que você vai ter, e você não encontra sinais clínicos de TVP. Você tem o trombo lá, por vezes ele solta, emboliza, às vezes o sistema fibrinolítico dissolve depois, ou ele ainda está presente e o quadro clínico manifestado logo de cara é o tromboembolismo pulmonar, né? Pode acontecer. O que você acha relevante aí, aproveitando, o que você acha relevante num paciente com suspeita de TEP, que você imediatamente vá lá, examine, cheque? Como você falou, fibrilação atrial, né? Vai checar o pulso, vai auscultar, né? Claro que assim, a gente sempre prioriza, né, os sinais vitais do paciente, né? Então, num paciente com a suspeita de TEP, a primeira coisa que você tem que avaliar são os sinais vitais. Ver se o paciente está hipotenso, ver se o paciente está taquicárdico, se ele tem sinais de baixo débito de uma maneira geral, né? Porque, assim, na abordagem do tromboembolismo pulmonar, a gente vai falar isso mais para frente, muda a abordagem conforme algumas evidências clínicas e laboratoriais, né, que a gente vai citar. Então, assim, a primeira coisa que a gente vai ver é se o paciente está hemodinamicamente comprometido ou não. Então, essa é a primeira coisa. Tá? E hemodinâmica, né, relembrando aí, a gente já falou isso em outras aulas, em outros bate-papos aqui, hemodinâmica não é só pressão, não é só pressão arterial, né? A gente tem vários sinais clínicos aí de baixo débito, né? Nível de consciência, alguns sinais e sintomas também associados, como dor precordial, por exemplo, dispneia, né? Então, tem vários sinais que a gente pode avaliar, né? Os sinais mais comuns na trombolismo pulmonar
são sinais que são totalmente inespecíficos, né? Taquicardia e taquipneia, né? Síndrome do Espinéia pânico pode dar súbita, né? isso. Taquipneia, Taquipneia taquicardia. súbita, broncoespasmo pode Por acontecer vezes dor também. torácica, né? Mas é uma porcentagem baixa, 10, A dor 15%. pleurítica, a dor pleurítica fica mais restrita àqueles casos de infarto pulmonar periférico, né? A gente tem também alguns outros sinais semióticos, né? Aí por uma semiologia mais apurada aí, que é a hiperfonese de B2, né? Às vezes você tem ali o VD, o choque de VD ali palpável, né? Então é uma coisa mais fina, mas que, assim, muitas das vezes a gente já lançou mão disso, porque eu pelo menos trabalhei em hospitais sem muito recurso, né? O Gafre mesmo, eu estou no Gafre, vai fazer 19 anos, né? Há 19 anos atrás, há 15 anos atrás, a gente não tinha, como tem hoje, o eco à beira de leito, né? A ultrassonografia à beira de leito. Então, a gente tinha que se virar com o estetoscópio, meu amigo. O estetoscópio é a tua semiologia, né? Então, tem vários sinais semióticos aí que a gente consegue direcionar o teu diagnóstico. Você tem um paciente lá com uma dispneia súbita, né? Que faz uma hipotensão, né? Então, pô, junta aí uma hiperfonese de B2, né? Vai juntando dado. Você vai fazer esse diagnóstico até antes de levar o cara para a tomografia, né? Pensando em termos circulatórios, né? O caso tromboembolismo pulmonar ou embolia pulmonar, ele, em última análise, ele vai comprometer a função cardíaca, porque ele pode tanto gerar baixo débito, porque não há uma passagem eficiente do ventrículo direito para a circulação pulmonar e voltar para a sua circulação. Então, nesses casos, você pode ter hipotensão, choque, síncope, né, que também pode estar relacionada, como a congestão lá atrás, né? Começar a fazer uma síndrome de hipertensão pulmonar, com choque valvar pulmonar, hiperfonese de B2, pode até fazer uma urgência jugular, patológica, que o seja, né? Então, o tromboembolismo pulmonar é uma causa importante, né, de falência aguda, né, da bomba. Isso vai depender da gravidade, logicamente. E essa gravidade justamente vai ser avaliada pelos sinais semiológicos que você citou, né? Exatamente. Assim. Aí a gente tem vários pontos a serem avaliados aí, né? Então, a primeira é essa, a hemodinâmica do paciente. Então, é se o paciente tem um choque circulatório ou não, se ele tem disfunção hemodinâmica ou não, né? A segunda coisa que a gente vai avaliar, e aí geralmente a gente faz isso já armado, né, com eco, é avaliar se ele tem disfunção de ventrículo direito, né? Também é um ponto também importante. A disfunção de ventrículo direito, por si só, aumenta bastante aí a morbidade e a mortalidade, né? Hoje a gente tem também a possibilidade de fazer exames laboratoriais que também estão diretamente relacionados aí à evolução do quadro, né? Eu destaco principalmente a troponina, né? Os marcadores de necrose miocárdica, né? A troponina também é um marcador independente de evolução ruim no tromboembolismo pulmonar, né? E aí tem outros, aí tem trabalhos mostrando também o BNP, né? Enfim, e outros marcadores aí que, assim, aí já viram uma panaceia. Mas na prática mesmo, o que vai direcionar a gente é a hemodinâmica, é a disfunção do ventrículo direito e é a troponina. E o BNP, né? Possivelmente também. E o BNP. Né? Isso na prática é o que a gente vai usar mais, né? Para quantificar a gravidade, vamos dizer assim. E lógico, né? Você está pensando em tratar esse paciente, né? Estratificar a gravidade, que isso, logicamente, vai definir a sua estratégia terapêutica. Mas também é sempre importante a gente estar pensando no motivo, né? Que ele fez o tromboembolismo, né? Então, sempre procurar também lá no membro inferior, porque TVP vai ser a grande porcentagem dos casos. Às vezes você não vai achar sinais evidentes de TVP, e geralmente TVP alta, né? Ilho femoral ali, né? Está mais propenso, né? E também quanto maior o comprimento do trombo. Mas existem outros fatores de risco, né? Eu não sei, a gente falou de grandes cirurgias, né? Da imobilidade do paciente, principalmente relacionadas àquelas hospitalares, né? Cirurgias ortopédicas, ginecológicas, oncológicas, pacientes restritos ao leito, né? Com imobilização, coma prolongado.
Pode ter diabetes, que é uma condição trombofílica, pode ter trombofilia genética, por que não? Em ambientes ambulatoriais. Eu já vi casos de TVP, TEP, por uso de anticoncepcionais, né, nível mais elevado de estrogênio, gestação, né, doenças reumatológicas, inflamatória intestinal. Então, existe uma miríade aí de causas, né? E aí a gente começa com os casos, né? Eu uma vez atendi uma mulher no consultório com 36 anos de idade, né? Mulher, assim, sem comorbidades importantes, ela tinha de comorbidade só o tabagismo, né? Mas não era um tabagismo com alta carga tabágica, né? Ela fumava, tipo, há 5, 6 anos, né? E fumava meio maço de cigarro por dia, 10 cigarros por dia, né? Então não é aquela carga tabágica que a gente vê em ambulatório de pneumologia do cara que fuma 2 maços há 30 anos, né? E São Pedro esqueceu a senha dele lá e passou batido dele, né? Então a carga tabágica é relativamente baixa, só que ela usava também anticoncepcional, né? Então ela fez uma viagem de ônibus, né? De ônibus daqui para Vitória, né? Uma viagem aí de mais ou menos umas 6 horas, né? Fez uma TVP que ela não percebeu e embolizou chegando lá em Vitória, né? Então, assim, uma mulher nova, né? Não tomava remédio nenhum no seu anticoncepcional, né? Que faz uma viagem de ônibus, né? Totalmente independente e teve uma embolia pulmonar, né? E uma embolia pulmonar, assim, não foi crítica, né? Ao ponto de ter choque circulatório, mas foi uma embolia pulmonar que deixou ela com uma disfunção de VD que ela continua até hoje, né? Com uma hipertensão pulmonar secundária, né? Já vi casos também, né, com paciente com SAF, né? Me lembro aqui de uma vizinha. Também. Tive uma vizinha que ela acabou desenvolvendo uma hipertensão pulmonar crônica por recorrente embolia pulmonar, tromboembolismo pulmonar, porque tinha SAF, né? E na época dessa minha vizinha, varfarin mesmo, cara. Varfarin e com NR elevado, e aí tinha que controlar sangramento, né, associado ao uso do varfarin, mais o risco de trombose. Um quadro muito difícil de ser lidado, né? E ela acabou, na época, tinha que usar aquelas prostaglandinas e usar liberadores de óxido nítrico, né? Até o sildenafil mesmo, na época, era bastante utilizado. E a SAF você tem que manter o INR lá em cima mesmo, né? Acho que é uma das doenças onde você mantém o INR mais alto, né? O catastrófico é 3 e 4. Tem 3 e 4, muito alto. E o que eu queria te perguntar é o seguinte, quando a gente faz lá, isso eu lembro, né? Saudosismo não, aquela prova de acadêmico bolsista para emergência, e aí pergunta para a gente o algoritmo diagnóstico do tromboembolismo pulmonar, quer dizer, chega aquele paciente com dispneia súbita, taquipneia, taquicardia, e tem algum fator de risco dentre esses que a gente citou para tromboembolismo pulmonar, e aí você faz o score, faz lá o score de Wells. Aí vê se a probabilidade é baixa. Se for baixa, você faz o dedímero. Não é isso? Isso. E aí, se o dedímero for positivo, você parte para o exame com uma especificidade maior. Você faz uma TC, uma angio-TC. É isso aí. E se tiver dúvida, você faz uma cintilografia, que aí não vai ter em muitos locais, mas... A cintilografia, assim, na prática, é um exame que a gente quase não usa, né? Porque TEP, via de regra, é uma situação de emergência, uma situação crítica, né? Então, cintilografia não é factível, né? Pouquíssimo. E se a probabilidade for alta, vai para TC direto, nem faz dedímero, porque o dedímero não vai... Hoje a gente tem a angio-TC, que a gente resolve isso aí em alguns minutos, né? Antigamente a gente não tinha, era só arteriografia. Ou era cintilografia ou era arteriografia. Hoje a gente tem a angio-TC. Então é muito mais fácil, né? Então aqueles algoritmos da nossa época de prova, né? Na época era SUSEMI, FESP, não era isso? Isso. Então, mudou tudo, meu amigo. Mudou tudo. Hoje os scores têm a sua validade, né? Aí eu destaco aí
o ELS, o Genebra, né, e o PESI. São os três que eu acho que são os mais utilizados aí. Né? E aí, enfim, vai acabar nisso, vai acabar aquilo que eu falei aí um pouco antes aí, né? Você vai ter... E o eco, Áureo? Tá mais... Oi? É isso que eu vou te perguntar do eco. Você acha que é eco... tão importante assim esse eco ser transesofágico? Não. Nesse caso? Não acho pelo seguinte, quando você faz o eco, você não está procurando o trombo, né? Quando você faz a anjo-TC, você está procurando o trombo. Quando você faz o Não, eco... mas assim, está confirmado. Anjo-TC confirmou, tem trombo. Aí você vai ter que fazer um eco, porque você vai avaliar função, ventrículo, direito. Exatamente. Só que, além de você fazer o eco, você também vai fazer um Doppler de membros inferiores, para buscar se aquilo não era uma TVP. E pode acontecer de você não achar nada naquele Doppler de membros inferiores. E aí, o que eu te pergunto é o seguinte, já que você vai ter que fazer um Doppler de membros inferiores, vai ter que fazer um ecocardiograma, você acha que tem tanta diferença dele ser transtorácico ou transesofágico? Olha, assim, o transesofágico, obviamente, é melhor, né? Você visualiza melhor até a função do ventrículo direito também, né? Você tira o externo não te atrapalha. Só que, assim, fazer um eco transesofágico não é tão simples assim. Você está com um paciente ali na tua frente, muitas das vezes, que está em taquipneico, emergência. Tá em insuficiência respiratória, né? Emergência. É uma emergência. Assim, não é todo lugar que você tem nem o pessoal habilitado e nem a sonda, né, do eco transesofágico ali. Né? Então, assim, na minha opinião, sinceramente, se você tem a estrutura toda e se o paciente permite clinicamente, ótimo, faz o eco transesofágico. Mas a diferença não é tão grande. Não é tão grande. Dentro da mão de um profissional habilitado, logicamente. E assim, porque você não está procurando o trombo, você está querendo avaliar a função de VD. Entendeu? E isso você consegue avaliar muito bem com ecocardiograma transtorácico. Não precisa do transesofágico. Perfeito, perfeito, perfeito. E aí, né, já que a gente falou de processo diagnóstico, avaliação de gravidade, né? Você vai avaliar a instabilidade hemodinâmica, vai avaliar o BNP, vai avaliar a troponina, vai avaliar a função, né? Se há disfunção aguda grave de ventrículo direito, como você falou, né? São situações de gravidade e etc. Como que a gente pode puxar uma ponte aí disso em relação ao tratamento, né? O tratamento, ele tem que, é uma emergência, ele começa com suporte, né? Isso. Então, o suporte, obviamente, é o teu ABCDE lá, de sempre, né? Então, se o paciente precisa de um suporte ventilatório, né? Você vai dar o suporte ventilatório. O circulatório também, né? Exatamente, hemodinâmico. O paciente está em choque. Né? Você vai precisar de uma amina vasopressora? Começa a amina vasopressora. Né? Então, assim, nos pacientes que têm disfunção hemodinâmica, né, o tratamento é o mais agressivo possível, vamos dizer assim. Então, o tratamento é a trombólise, né? Pode ser uma trombólise ou generalizada ou in situ, ou a cirurgia, que é muito mais... que tem a gravidade muito maior, tem um resultado muito pior, né? Mas que em alguns casos não tem jeito. Né? Então, o que mais se usa é a trombólise. Né? Então, no paciente... E a trombólise, aí algumas perguntas, né? Lógico, lembrando da época lá do acadêmico bolsista, você vai correr uma lista de indicação e contraindicação ao uso do trombolítico. No caso trombolítico, no tromboembolismo pulmonar, ele está indicado para casos graves, né? É o extremo, porque né? O paciente hemodinamicamente estável e sem disfunção de ventrículo direito não tem sentido. Não. Você submeter ele a uma terapia trombolítica. Só anticoagula. E existe uma divergência de pacientes hemodinamicamente estáveis e com alguma disfunção de ventrículo direito. Aí você fica numa penumbra. Exatamente. Agora, aqueles que estão instáveis, né? A trombólise está ali para acabar com o trombo e resolver o problema. Não é isso? É isso aí.
E aí eu lembro que, vamos lá, vamos para a velharia, streptokinase era aprovada É, para trombólise. E aí era aquele foi, inferno, né, de você botar o drip da streptokinase, ficar lá medindo a pressão do cara de 5 em 5 minutos, acompanhando para ver se ele não vai fazer uma anafilaxia, se ele vai ficar vermelho, se ele não ia fazer uma hipotensão grave, é. né? Mas a Streptokinase era alteplase também terrível. era aprovada, né? É. O mais utilizado até hoje ainda é o RTPA, ainda é a alteplase, né? Mas, assim, a gente já tem vários estudos mostrando também o uso de tenecteplase, né? Que é o primeiro trombolítico em bolos. Né? Porque todos esses, tanto a alteplase quanto a streptokinase, a gente tem que fazer uma infusão contínua durante algumas horas, né? Isso. Tenecteplase não, tenecteplase é um bolos. Então, assim, é o que hoje, por exemplo, no infarto agudo do miocárdio, é o que aumentou mundialmente o uso de trombolítico no infarto, foi a tenecteplase. Né? Eu costumo dizer que é porque não dá tempo nem de você se arrepender. Você já fez, É, né? e isso acabou. Exatamente. A streptokinase, o cara começa a fazer hipotensão, né? Você acaba parando, às vezes, a infusão no meio, né? E não faz uma trombólise bem feita. Né? A RTPA, algumas vezes também, muito menos do que a streptokinase, mas algumas vezes também. Né? Agora, a tenecteplase não dá tempo de se arrepender, já fez. É óbvio que a gente, para fazer um medicamento desse, a gente tem que avaliar sempre risco-benefício. Né? Mas, assim, você está diante de um paciente que está morrendo por causa de um trombo. Então, assim, nada mais lógico do que você tender a fazer o medicamento. E aí você vai ver se o paciente tem alguma contraindicação absoluta ao uso dele, né? E vai pesar ali risco e benefício. Mas num cara que está chocado na tua frente por causa de um TEP, é só ver se ele não tem nenhuma contraindicação absoluta à trombólise e fazer a E se trombólise. tiver contraindicação absoluta ou se você fez a trombólise e ela não foi resolutiva, existem estratégias cirúrgicas É, e de radiologia intervencionista, né? isso. Você pode retirar o trombo, né? Fazer uma embolectomia, uma É, trombectomia, não é isso? tromboembolectomia cirúrgica, a radiologia intervencionista melhorou muito também essa questão, porque antes a cirurgia para tromboembolectomia pulmonar, ela tinha ali mais de 60% de mortalidade, né? A É, cirurgia de peito era um ato aberto, né? heróico, né? Era um ato Era, era, heróico. era um ato heróico. Agora, com a radiologia intervencionista, isso reduziu aí para uma mortalidade aí menor do que 20%. Ainda uma mortalidade alta, né? 18, 20% ainda é uma coisa considerável, né, de qualquer terapia. Mas, assim, reduziu menos de um terço do que era antes, né? Então, a gente ainda tem Bom, ainda o que avançar nesse ponto aí. e também tem as indicações do filtro, né? Que a gente acabou falando semana passada. Filtro de Isso. veia cava, né? Aqueles É. pacientes que não podem fazer anticoagulação por algum motivo e às vezes tem um sítio com trombo e ele fica fazendo embolias de repetição. Repetidas, né? Uma invasão, né, tumoral, vascular, às vezes, né? É. Uma questão de tendência, né, na enfermaria, né, que eu lido, acaba tendo muito paciente oncológico. Eu acho que isso é uma realidade na medicina hoje, né? Os pacientes oncológicos internados cresceram em número drasticamente do que era 20 anos atrás, por exemplo. Às vezes esse tumor é intratável, ressecável, e o paciente fica fazendo embolia. Então, isso é uma indicação boa em relação a filtro de veia cava, além daqueles que não podem ser anticoagulados. E Uhum. no TEP recorrente é clássico, né? O filtro de veia cava. Sem dúvida. Não é E isso? hoje você tem também a facilidade até nisso, né? Antigamente você tinha pouco disponível, né? O filtro de veia cava nos hospitais. E hoje não, hoje você tem até nos hospitais públicos, você consegue aí, com uma relativa facilidade, né? Tanto o filtro em si, propriamente dito, né? A órtese aí, quanto o implante, né? Os cirurgiões vasculares hoje conseguem implantar isso aí muito mais facilmente. Né? Então, facilitou, mas é aquilo, o filtro de veia cava, ele na verdade ele não trata o TEP, né?
ele vai evitar que uma trombose venosa profunda vire um TEP, né? Na prática é isso que acontece. E embolia paradoxal, já viu? Não, nunca vi não. Já li. Também não. Nunca vi não. Por isso que eu te perguntei se você já viu, porque eu nunca vi. Não, eu não Apesar vi, que a gente sabe, né, que a presença de forames ovais patentes, né, ela não é tão rara assim, né? Talvez vire aí 10% da população, praticamente, ou menos, pouco menos. Acho que um Isso pouco em níveis menos, mas... populacionais não é tão grande. Mas a gente sabe que está descrito que você pode ter um trombo que migre do ventrículo direito para o ventrículo esquerdo e ganhe a circulação sistêmica, e o cara vai fazer um AVE, né? Vai fazer um infarto esplênico, vai fazer um infarto renal, né? Vai bypassar ali a circulação pulmonar, né? Isso aí pode acontecer, mas eu nunca vi. Esperava que você falasse que sim. É raro, não, muito raro mesmo. Eu nunca vi também, não. Essa aí é uma grande curiosidade aí em relação a essa questão do tromboembolismo pulmonar. Aldo, eu acho que a gente foi rápido, certeiro, super assertivo. Tem alguma parte aí do tromboembolismo pulmonar aí que você acha que a gente não cobriu, que vale a pena a gente falar? Eu acho que a gente foi bem cirúrgico aí, apesar de sermos clínicos. Fomos cirúrgicos, né? Só algumas observações da gente aí que é da antiga, né? A heparina não fracionada, por exemplo, ainda tem o seu uso ainda no tromboembolismo pulmonar, principalmente naqueles casos mais graves, né? Então, nos casos mais graves, onde ou o paciente tem alto risco de sangramento, né? Você faz a heparina não fracionada, ela é reversível com protamina e ela tem uma meia-vida muito menor do que as outras heparinas, né? E que os anticoagulantes orais, né? Os novos anticoagulantes orais também. E a gente acabou que não contemplou anticoagulação, né, que é um tratamento óbvio no tromboembolismo pulmonar, porque nós já fizemos há 2 semanas atrás um podcast específico, né? Mas a gente falou de tratamento aqui trombolítico, embolectomia, filtro, mas o tratamento, além do suporte clínico, né, internação, é anticoagulação. E a outra observação é sobre o Fondaparinux, né? O Fondaparinux, embora não tenha pego, né, vamos dizer assim, ele é um medicamento também útil, principalmente quando você tem aquela temida plaquetopenia induzida pela heparina, né? Que ela é induzida por todas as heparinas, não só pela heparina não fracionada. Então, o Fondaparinux, nesses casos, o Fondaparinux é muito útil nesses casos, né? Antigamente, né, pré-Fondaparinux, a gente usava a iridina, né, o derivado da saliva da sanguessuga, né? É um anticoagulante que hoje que era um inibidor direto de trombina, assim como alguns novos anticoagulantes. Mas isso aí, eu não vejo isso a... Era iridina e irolog, não era isso? Exatamente. O também era muito usado também. Só para lembrar, né, já que a gente faz aí uma pequena alusão histórica sempre, né? É isso aí. Meu amigo, eu estou satisfeito. Eu também estou super satisfeito. Hoje a gente foi rápido, certeiro, assertivo. Um tema super importante, a gente conseguiu condensar legal aí na nossa discussão. Sem dúvida. Semana que vem, infelizmente, estaremos na folia. Folia, né? Vamos descansar um pouco, né? Tá bom, eu que já dei muitos plantões em carnavais, já dei meu máximo, 72 horas de plantão. Nossa Senhora. Um carnaval no interior do Rio de Janeiro, na cidade de Paraty. Fiquei lá 3 dias. Que maravilha, né? Isso tem muitos anos, tá? Tem uns 10 anos, pelo menos. Mas... Por alguns carnavais pulados aí dentro de hospitais. Vendo muitos casos interessantes. Essa é a nossa vida. Então é isso, meu amigo. Me despeço de todos vocês, agradecendo essa sequência, né, de 2022 que a gente começou. Vai todo mundo descansar no carnaval. Quem vai trabalhar, bom trabalho. E quando o carnaval passar, a gente volta com a nossa sequência do Papo Med Code às terças-feiras, 19h30 nas nossas lives, não é isso?
É isso aí. E lembrando que o conteúdo da live, conteúdo em áudio, vira podcast e já está disponível aí nas principais plataformas aí de podcast, tá? Deezer, Amazon Music, Spotify, todas elas. Bom, boa noite aí a todos, boa noite aí, meu amigo Guilherme, e até daqui a 2 semanas, no nosso Papo Med Coach. Um abraço! Um abraço, boa noite a todos.